amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Luiz Alberto, prazer tê-lo aqui. Opa, o prazer é meu. Vamos falar sobre eleição e relação com a Constituição Civil. O desemprego chegou ao recorde do recorde, e então está na hora do político imaginar que a Constituição Civil é a chance de acabar com esse desemprego infeliz. Você é presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo, a PEMEC. A construção civil também sentiu isso? Sem dúvida. A Constituição Civil ela desempregou no Brasil 500 mil direto, fora a parte do indireto. Na Constituição Civil é muito relevante, né, o emprego indireto. E ela hoje em São Paulo, mais de 90 mil desempregados. Então, direto e indireto, outros tantos desses. Então, só na Constituição Civil o emprego já é relevante, é 500 mil. Para você falando de 2,5 no Brasil, então... Porque é feia. Desde que você participa do Gente que Fala, eu me lembro sempre e repito que você diz que a construção civil emprega indistintamente. Basta chegar lá, não há necessidade de uma qualificação. A qualificação é exigida em toda a indústria, e a construção civil é uma indústria. Então, na prestação de serviço, qualquer local que você for, a qualificação é exigida. Na construção civil, não. Tem lá o local para o ajudante, o servente, que ele não precisa ter nenhuma qualificação, nem condição. Vai tendo a partir do que ele vai trabalhar. Vai aprender lá no serviço. Vai aprender no serviço, sem dúvida. Desembargador Américo Angélico. Doutor Américo, prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, muito bom dia aí, um abraço a todos, Ancopé. Estamos aqui à disposição para mais um debatezinho aqui no Gente que Fala. É um prazer enorme estar aqui. O senhor é desembargador aposentado, mas é presidente do Conselho do Instituto dos Advogados de Santo Amaro. Exatamente, faz algum tempo já fui presidente por 2 gestões e agora sou presidente do Conselho. E a voz dele tem a identificação com a Rádio Trianon. Marcos Calazans, prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu, Zanca? Muito obrigado pelo convite, Zenildo, obrigado. E hoje tem muita novidade, tem muita coisa para a gente conversar, né? As surpresas das eleições, tem muito assunto para a gente acabar discutindo por aqui. Eu digo sempre que você, quando você fala aqui, tem a identificação imediata. E recentemente, quando você esteve aqui, o João Carvalho é que se manifesta. Ô, João Carvalho, ele é a esposa dele, né? Sim, grande João. Abraço para você e para a Cleide. Valeu. Advogado Eugênio Palazzi, prazer. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Desculpa o atraso, o trânsito está terrível hoje Tá em mesmo. São Paulo. Dá mais com chuva, né, João? Mas hoje está todo mundo feliz pelo jeito, né? Depois das notícias de ontem, onde parece que a população se conscientizou um pouco das mudanças que tem que acontecer, a gente aguenta até essa chuva, não é mesmo? É verdade. Olha, João Dória, PSDB, eleito prefeito de São Paulo para os próximos 4 anos. Uma eleição definida no primeiro turno. O primeiro turno nas eleições municipais, os 2 turnos, né, foram instituídos em 1992 e é a primeira vez que isso acontece. O João Dória teve 53% dos votos, Haddad 16%, Russomano 13%, Marta 10%, e uma votação marcada pela uma abstenção altíssima, né, e brancos nulos somando praticamente 39%. Calazans, Luiz Alberto, Palazzi, Doutor Américo. Dória é o novo prefeito. É uma novidade, né? Eu lembro que um dos programas que vocês fizeram com Dória, que eu participei,
eu lembro de ter dito a ele que eu não imaginava, teria sido uma surpresa para mim ele ter ganho a convenção do PSDB. Sim. Uma estrutura rígida, não é? Que ninguém conseguia romper, e o governador Alckmin arriscou e deu certo, e ele venceu a convenção. E que ele teria, no meu ponto de vista, uma boa chance por não ser um político de carreira. Porque, na verdade, o que o povo... Você vê, a abstenção já mostra isso, o que o povo está cheio dessa gente. Quer dizer, são sempre os mesmos caras, sempre a mesma história. Você já sabe que não vai acontecer coisa nenhuma. O João, nós não sabemos o que vai acontecer, mas pelo menos é uma tentativa de uma coisa nova, não é? E outra, é uma resposta para aquela turma do governo federal e aliados que esmilinguiram o país, né? E agora vai ter que haver todo o esforço da nação para ganhar esse tempo e recuperar as forças. Então, foi uma resposta. Eu até achei que a resposta fosse mais forte. Porque eu imaginei cá com meus botões que PT, PCdoB, PSOL, esse pessoal todo, fosse ter uma votação não pífia, mas quase nula. E não foi isso. Pífia foi, mas nula não foi. Eles mostraram, não. O Haddad quase chega ao segundo. Então, isso que eu estou dizendo. Mas foi pífia, porque se você pegar o retrato do Brasil, eles estão em Recife, disputando, e mais uma outra capital que eu não sei qual Ganhou no Rio Branco, né? E pronto, e ficou nisso. De 600 e tantas prefeituras em 2012, agora eles fizeram 213, menos de 220 prefeituras. Aqui em São uma Paulo, diminuição enorme. De todas as zonas eleitorais, ele só perdeu em duas, o Dória. Quer dizer, aquela história de que o rico contra o pobre, isso é conversa para boi dormir, não é? Acabou isso. Ele ganhou praticamente em todas as regiões. Então é uma novidade, é um passo novo que o Brasil está dando, e tomara que apareçam lideranças novas, porque a gente não tem mais liderança nova em lugar nenhum. Se olha aqui, olha acolá, olha onde, não aparece nada, não tem, falta consistência para o país, porque os que estão não dão chance mesmo, não dão chance. Asseverando o que o Calazans falou com relação à novidade, eu acho que o discurso dele foi muito bom e entrou nessa área. Ele se colocou como um organizador, um empreendedor, um indivíduo que entende das coisas, né? Colocou-se como um empresário vencedor, que ele é, e deu a ideia de que ele vai organizar as coisas no sentido de uma organização, como se fosse uma empresa, que dê resultado. Mas é uma que empresa, chegue a uma conclusão. é uma empresa. Sim, mas aqui não tratamos o bem público como se fosse uma mas empresa. É que o político em geral não tem esse discurso, onde ele colocou o aspecto organizacional, e ele dizia como ele ia fazer, explicava como dava assim essas regras. Então essa novidade é que surpreendeu, eu acho que a todos nós. Porque eu me lembro que no dia da eleição, eu vi o jornal Estado de São Paulo, tinha uma manchete dizendo que o segundo lugar estava embolado. Foi isso e mesmo. Mostrava lá uma das, acho que o Ibope era o mais elevado, dava o Dória talvez com 48%. 44. Data falha. Isso. E na verdade houve essa surpresa, que foi em virtude talvez dessa colocação, onde o eleitorado acreditou no que ele disse. Porque eu não sou político, eu quero resolver, eu estou bem de vida, eu não preciso disso, eu quero somar, quero dar um contributo da minha vida até agora. O pessoal entrou muito nisso. Agora ele vai ter a responsabilidade de cumprir, colocar esse ovo de pé. Agora, verdade. O que nós vimos também, Calazans, obviamente com essa grande abstenção, que é o cansaço eleitoral do cidadão brasileiro, nós vimos o quê? Nós vimos o declínio do PT. Eu me lembro do Maluf, quando o PT estava em alta, que ele perdeu, e perguntaram para ele o que ele achava. Ele disse, são os ventos do PT, não sei se vocês se lembram dessa expressão, e agora são os ventos do PDS, de novo, do PMDB, e desses partidos que se aglutinaram nessa eleição. E ele foi muito, muito grato ao Alckmin, né, no discurso dele. Teria que ser mesmo, porque foi um ato de coragem, e ninguém acreditava nessa história. Você imagine lá atrás, quando o governador resolveu lançar o nome dele, ficou todo mundo dizendo, o governador está com problema, porque não tem nada a ver com nada, né? E a coisa acabou dando certo. Eu acho que a campanha foi muito bem feita. Ele trabalhou direitinho, ele foi um gentleman, como é de fato.
Mas eu discordo, muita gente acreditou nele, Calazans. Tinha muita gente apostando nessa ideia do Novo. Inclusive, eu ia falar, existe um partido chamado Partido Novo, que conseguiu uma votação expressiva. Verdade. Por conta de ter apostado em pessoas que nunca foram candidatos, que têm um nível superior obrigatoriamente, que estão proibidos de serem reeleitos para o mesmo cargo, que também é uma proposta muito interessante, e por conta disso eles tiveram muitos votos. Verdade. Eu não sei se é esse Partido Novo que lança a ideia, por sinal, não deixa de ser boa ideia, talvez um pouco utópica, de que só pode melhorar o Brasil se trocarmos todos os políticos, né? Então parece que quem quer se filiar a esse Partido Novo tem que ter uma ficha de inscrição, tem que ter ficha certas limpa, posições, tem que ter curso superior. O Palazzi falou para todos os partidos. Sim. Não pode se curso eleger, superior, não. Pode se reeleger, tem todas essas coisas, né? Luiz Alberto, que está observando. Olha, entenda, esse Brasil aqui não é bem o Brasil completo. Então o João Dória é uma maravilha porque ele tem uma coisa de querer ter uma ânsia, uma vontade, um desejo e achar que a solução é por aí da diminuição do Estado. O Estado cresceu muito, né? No evento geral municipal e estadual cresceu demais. Dentro de uma Constituição que a gente tem, um Estado grande fica ruim para você sobrar dinheiro para fazer alguma administração, gestão, etc. Porém, ainda continuamos com uma diferença de social, de financeira, etc., que merece a mão do Estado em alguns setores. Por exemplo, você não pode começar daqui a pouco a cobrar para o sujeito ser atendido numa escola, numa creche ou num hospital. Ele tem que continuar sendo atendido de um sistema grátis, etc. E tal. Então, dentro desse medo que o Dória saiba dosar precisamente o tamanho da mão do Estado na interferência da ligação de dinheiro, e custo, etc., é uma boa. A outra coisa é o desemprego. O desemprego hoje está imenso. E o investimento do Estado é um investimento voltado a determinadas ações para equilibrar os desequilíbrios, por exemplo, o desequilíbrio do desemprego. Então, na hora que o Estado se priva de apresentar emprego ao ponto, por exemplo, construções, etc., que ele disse não fará nenhuma creche, nenhuma escola, ele vai entregar para as OS, para as instituições que já administram isso, para adaptações, etc. Então, na hora que ele faz isso, ele precisa dosar também. Então, em ele dosando a tamanho da mão do Estado para que diminua, que sobre dinheiro para conseguir gerir, porém, gerindo que ainda consiga manter um equilíbrio do desequilíbrio que a gente tem, eu acho que vai dar muito certo. Agora, se ele, porventura, fixar numa ideia de uma prancheta de um nível social que não existe na maioria, ele vai dar errado. Eu acho que não fará isso porque ele visitou bastante as áreas precárias e viu que a situação é muito difícil, né? Então, não sei. Mas Luiz, ele, como todo político, foca logo saúde e educação como prioridades, mas ele declarou aqui no Gente que Fala que privatizará o autódromo de Interlagos e Pacaembu. Maravilha, sem nenhum problema, principalmente porque o Anhembi ele ficou obsoleto e mal gerido e hoje não tem mais nenhuma receita. Tudo está acontecendo lá na Imigrantes. No caso do autódromo, ele preserva aquilo que a população que não tem a condição financeira para ir para um parque ou para se divertir, ele vai manter. Quer dizer, o autódromo será a parte só de atuação de autódromo, que inclusive vai aumentar as quantidades de corrida, de eventos, etc. Vai ficar uma maravilha, eu acredito, o particular entrando lá. Então, é isso que precisa dosar. No Pacaembu já é outra história. Ele imagina que no Pacaembu ele possa fazer uma venda, né, não uma concessão. E no Pacaembu eu acho que ele vai terminar tendo que fazer uma concessão. Só pode fazer a concessão. Isso. Aliás, ele não pode vender nada disso. Isso, só através de lei. Isso, só através de Câmara. Então, na Câmara ele está até bem que ele está com 45% da massa da Câmara, a Câmara se renovou em 40%, também uma renovação razoável, né? O desejo do Zancopé talvez fosse dele se renovar 90%, mas a necessidade, essa oxigenação que não, ele tem uma saída. Só renovou 40%. O Dória tem uma saída, ele pode até usar aquele plano do Meirelles, que é o plano das concessões. Isso é uma ideia mais ou menos nova, porque pega dinheiro desses fundos internacionais,
Os fundos internacionais, na verdade, compram cotas daquele investimento. O investimento é feito pela prefeitura, ou é feito pelo Estado, ou é feito pela União, com iniciativa particular. Então, todos os particulares que querem entrar nesse investimento, eles podem entrar, e o capital dos fundos externos pode vir somar e eles compram cotas. Obviamente, o país não fica proprietário daquele aeroporto, daquele porto ou daquela autoestrada, mas o país recebe aquilo, cobra, usa emprego. Aliás, eu vi a respeito que a sociedade de construção é a que mais emprega no Brasil. Sem dúvida. Não só, às vezes, uma mão de obra não qualificada, mas em número também. E quando ela cai, o país cai. Sem dúvida. Até asseverando. Então... Mas se o Dória, por exemplo, ou o próprio Alckmin, se recorrer a esta ideia das concessões, nesse sentido é uma ideia mais moderna, que já existe muito no exterior, porque há muito fundo no exterior com dinheiro a granel, desde que eles tenham certas garantias, nós podemos fazer aqui com uma certa rapidez essas melhorias internacionais, porque o aeroporto dá emprego, desce avião, paga imposto, etc., e o país recebe essa ideia, porque essa ideia do país ser proprietário da intervenção do Estado já é um pouco obsoleta. Sem dúvida. Então, essas ideias são novas. Se ele utilizar isso, e ele tem tudo para utilizar isso, porque ele é um sujeito moderno, um empresarial muito ativo, nós podemos dar um passo largo aí contra o desemprego. Aliás, o Meirelles está tentando isso, com as dificuldades normais congressuais que existem no Brasil. Doutor Luiz Alberto, você fez referência à Câmara Municipal, são 55 vereadores, 33 foram reeleitos e 22 novos. Dá 40% em média de renovação, né? Você trabalha bem com os números. É uma boa renovação. É uma boa renovação. Surpreendente, né, Luiz? Sim. Porque as regras dessa eleição matam, ou quase matam, o candidato novo, né? Porque não tem tempo de televisão, não tem dinheiro, não tem nada, não tem... Enfim, e eles não, os que já são, tem todo... Eu diria que mata todos. Agora, veja um candidato que nem Eduardo Suplicy ter um recorde de voto na Câmara de Vereadores. Nunca houve nenhum vereador com aquele... É impressionante como ele se desvincula do PT, né? Mas não da esquerda, né? É, uma coisa. Não da esquerda. Não, acho que não. Ele está totalmente vinculado ao PT e à esquerda. Então foi uma votação maciça dos petistas no Eduardo Suplicy, é isso? Dos partidos de esquerda. Isso, você soma os partidos de esquerda que dá a mesma quantidade de votos aproximadamente de João Dória. O que ocorreu não foi isso, é que o partido de esquerda se partiu principalmente se fantasiando. Quando algum débil mental gritou lá no meio, né, em vez de gritar, uma bomba, é tiro, que todo mundo corre, ele gritou, ela não é fora não era do PT. Aí a Marta foi lá para baixo, que estava subindo. Quando o Celso Russomano enfiaram uma faca na grande bola que ele secou. Por quê? Porque ele não tem uma experiência disso. E nem conteúdo, né? Não tem conteúdo. É uma conteúdo de qualquer cidadão. É uma coisa frágil. Que acompanha ele. Mas ele sai com 30%. Porque está na TV todo dia, né, Porque ele está na mídia, Zancopé. Ele é um homem de mídia. Quando você começa uma campanha, não tem nenhum candidato firme com propostas, aparece um Celso Russomano que está todo dia na televisão, que se diz defensor do consumidor, mesmo com as abobrinhas que ele fala enquanto defensor do consumidor, é essa pessoa que interessa. O que ele vai trazer? O Silvio Santos ele seria presidente da República caso ele não tivesse desistido. Exatamente. Aí você pega algumas propostas dele que não coadunam com a realidade, onde ele fala que vai aumentar o salário de um médico para 20 mil reais. Aí todo mundo fala assim, puxa vida, mas por que tanto 20 mil reais e eu ganho um salário mínimo? Quando ele vê um serviço de altíssima qualidade, dando um resultado magnífico em São Paulo, como o Uber, ele fala, eu vou proibir o Uber. E quando ele começa a dar outras gafes, tantas, ele demonstra o total despreparo dele. É por isso que ele caiu na pesquisa. Óbvio. Olha, em contrapartida do que o amigo está dizendo, Valazzi, lembra do Dória? O Dória aparece na televisão de braço dado com um taxista, de braço dado com um motorista de Uber.
e diz, eu vou fazer uma composição aqui entre os dois, vou fazer certos limites, etc. Tá? Doutor Américo, ele se dizia não político. Ele se anuncia não político. Ele é completamente político. Eu, por exemplo, sou político, nós estamos aqui nessa mesa, temos veia política. Política é a arte natural do ser humano desde sempre. Né? Não existe sociedade sem política. E um bom administrador não é um bom político, ele não consegue equilibrar os departamentos da empresa. Boa política dentro da sua casa, falar em mulher, a mulher cresceu, quase que você não citou aí, quase que dobrou a sua quantidade na Câmara de Vereadores. Bom, isso é bom. Acho que mais que dobrou. Mais que dobrou, não é isso? Então, você veja bem, eu tenho ali os dados, mas graças às campanhas que foram feitas também, votem em mulheres. Sem dúvida, das mulheres. Agora, o caso do Uber e táxi, é sempre bom citar que o táxi, o problema deles são as empresas de táxi, né? As empresas de táxi não querem o Uber, porque elas escravizam aquele motorista que tem que dar tanto no final do dia e leva o táxi, então elas têm 40, 50, 500, 200 táxis rodando. E cobram muito Basta um menos, dia um prefeito ter a coragem de dizer, a partir de hoje, a licença para táxi, o sujeito precisa ter a carteira de motorista, não tem não sei o que, tem não sei o que lá, e essa nova, o táxi é teu. Aí você prega aquele troço e sai fazendo. A Marta não proibiu as frotas? O Haddad com muito. Disso, não. Então. Eu não lembro disso. E se proibiu também não adiantou, porque continua. Olha, com relação a isso, eu me lembro que a Erundina, num debate, chegou para o Dória e disse, o senhor não é político? O senhor é o quê, então? O que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, não, Erundina, eu sou tudo isso que você está dizendo, mas só que eu sou diferente. Pô. Eu sou diferente, eu penso diferente, e saiu pela tangente. Mas ela quis pegá-lo no sentido dele negar que ele é político, porque na verdade ele estava sendo político, estava pretendendo um cargo político. Mas é que é difícil. Quando a população taxa o político de bandido, ladrão, não sei o que, mentiroso, mau caráter, etc., ninguém quer se taxar de político. Exatamente. Mas a hora que o sujeito é um gestor público, o nome dele tem que ser político, não tem o que fazer. A população tem que começar de novo a observar que o Ministério Público não pode ser, por exemplo, eu digo Ministério Público, porque tem advogados aqui, dando o político desejado. O Ministério Público é a justiça, o político é a gestão da ação de igualdade social. Pelo amor de Deus. Então, quando isso tudo ficar... Aí o Ministério Público, o promotor, vai dizer, acordar e dizer, graças a Deus, agora eu vou fazer o meu papel, que é de justiça. Eu não vou fazer o meu papel, que é de política. Me avançar na política ou no marketing político ou coisa parecida. A mesma coisa vai ser o contrário. O político diz, pronto, agora a população compreendeu e eu vou ser político, eu sou político. Então, aí eu posso me taxar de política, eu não vou ser queimado no voto. Então, o pobre do Celso Russomano, como todos os outros, a Marta, por exemplo, ela nunca viu o PT na vida dela, não sabe quem diabo vem a ser Lula nem Dilma, tendo sido ministro dos dois, quer dizer, e assim por diante. Eu acho que isso aí vai se contornar. Essa aresta enorme, ela vai, quando tudo isso for passando, ela vai diminuir, e eu acho que aí vai dar certo. Aí a Erundina quer se valer disso justamente para ter voto e para queimar alguém que está tendo voto. Exatamente, é o que ela queria. Eu acho que está tudo certo. Você fez a pergunta ao Dória quando participou. Nós dois entrevistamos o Dória aqui no Gente que Fala, que a cidade precisava de um gestor. É que o Luiz está se referindo agora. Quando nós fizemos esse programa, tinha 3 a 5%. Não tinha nada, né? Ninguém acreditava. E eu lembro muito bem que eu disse a ele que tinha ficado muito impressionado, como eu já disse, com o fato de ele ter ganho a convenção. E que achava que ele tinha uma grande chance justamente por não ser um político de carreira, por ser um gestor de sucesso, que ele é mesmo, né? Ele tem várias empresas e é um gestor de sucesso, isso a gente não pode negar. E seria uma coisa nova. E parece que foi isso mesmo que ele conseguiu colar nessa eleição, e a população veio com essa resposta surpreendente. A PMEC recebeu todos, inclusive o João Dória. E ele saiu, ele não se lembra, é lógico, porque ele vai a 18 lugares por dia quando está em campanha, e eu não sei nem se ele se lembra desses detalhes. Mas 2 detalhes, ele demonstrou a gente realmente que a gestão era esta, a diminuição do tamanho do Estado. A gente só solicitou a ele o cuidado com essa diminuição, porque ainda existia 2 problemas gravíssimos, que o tamanho do Estado interferia neles com a mão de ferro. Primeiro, o desemprego, e segundo, o problema da diferença social imensa que existe dentro dessa cidade de São Paulo.
Ele observou que estava atento a isso e não levaria essa gestão a um ótimo programa sem observar a necessidade ainda da intervenção do Estado nessas duas situações, uma sazonal, que é o desemprego excessivo, e a outra que existe, porque São Paulo tem uma diferença enorme. Mas ele olhou para mim no final e disse, você tem que pensar grande. Então, na verdade, ele além de ter uma gestão interessante, é uma gestão moderna. Porque, meu amigo, o São Paulo é hoje, eu fui lutar pela dívida de São Paulo, pela negociação da dívida de São Paulo. São Paulo completa mais de 60 anos superavitário, quer dizer, o dinheiro que ele manda, o que ele promove, o que ele fomenta para o governo federal, ele recebe em torno de 30% a 60% a menos, dependendo do tipo de governo, a ligação partidária que haja com o governo federal. E os outros municípios e estados, inclusive, são todos eles deficitários. Como é que uma coisa dessa não dá para se negociar melhor a dívida, a forma de pagamento, ou até incrementar financiamento diferenciado para Manuel, vamos chamar São Paulo de Manuel, já que ele está me produzindo e gerando divisa para mim, que eu consigo aí então ter força para fazer um equilíbrio social no Brasil, no país, no Estado. Então é isso, dentro desse clima é que se fez aquela negociação da dívida, o Haddad fez, que ajudou muito a mim, que eu fui para dentro do Senado, foi o Suplicy, o nosso querido Antônio Carlos e o nosso querido Aloysio ajudou pouco, entendeu? O Aloysio Nunes, que é um sujeito que ajudou pouco, eram os 3 senadores da época, e na verdade eu acredito, entendeu, que o João Dória vai dar certo mesmo. Eu não vejo ele assim, com essa dosagem tão grande que ele está falando agora. Isso vai também se arrumar, tá vendo? Quando ele vê a necessidade de, nessa inteligência de gestão tão voltada a dissecamento, a eliminação da força do Estado, e sim a gestão em termos financeiros e econômicos, simplesmente o capitalismo utilizado dentro do governo, tá vendo? Eu acho que vai ter um equilíbrio. E isso é o equilíbrio que vai fornecer uma excelente administração. Ele vem com ideias novas. Não sei se só vamos saber depois se deu certo ou não. Mas a questão da saúde, quando ele diz que ele não suporta a ideia de uma pessoa doente para ter uma consulta esperar 6, 7 meses, para uma cirurgia mais de ano, é verdade, né? Isso não tem o menor cabimento. E que ele vê como uma grande saída o seguinte, é simples, diz ele. Você tem quantos hospitais em São Paulo? Na cidade de São Paulo? Muitos hospitais. Claro que não são aqueles hospitais de referência, mas são hospitais que estão lá para cuidar das pessoas. Tem a estrutura. E tem a estrutura lá, né, e não estão com ocupação plena. Por que a gente não pode utilizar esses serviços para a população? Quer dizer, é uma ideia que você para pensar, a princípio você fica meio chocado, mas você para pensar, você fala, pô, mas não é verdade, pode ser que dê certo, não é? A mesma coisa com o laboratório. Ele disse que acaba com essa fila de 500 mil pessoas para esperar um exame, que varia, dependendo do exame, até um ano e pouco. Ele acaba em 1 ano. Acredito que sim. E outra coisa, quando só ele que na hora expõe que a ele for ideia... fazer isso, ele vai ter aquele... É tal negócio que vai diminuir a aresta. Né? Na hora que ele acordar para fazer isso, ele vai entender que a saúde em São Paulo, capital, por exemplo, ela atende aproximadamente a 13% da saúde do entorno, das suas 18 cidades e outras mais longe. Por quê? Porque o sonho do secretário de saúde é ter uma excelente ambulância para levar para São Paulo. Mas, desculpe, continue. Não, o que eu digo é o seguinte, o Dória é bom orador, tem uma excelente presença, ele aparenta ainda mais jovem do que ele é, e ele sabe colocar as ideias dele com precisão, o que não ocorreu com os demais candidatos. Por exemplo, se você vê aquele Fidelis falar, né, ele fala naquele segundinho, o próprio Russomano demonstrava uma fragilidade muito grande, ele não convencia. Parecia que ele estava com febre, coisas desse tipo. A Marta mudava o tom para se apresentar, a Erundina nem se fala. E o Haddad se mostrou um pouquinho mais seguro com relação a isso. Isso também foi um bom resultado. Agora o Dória sabe aparecer, é um grande orador. Então tem isso de bom. Eu acho que isso ajudou muito. O que ele deu? Ele deu confiança para o... E outra coisa que ele falou, que ninguém disse, da parceria com o Estado, da vantagem do Estado trabalhar junto com o município, e só ele tinha essa condição. Quando ele falava em parceria, parava na Guarda Municipal, que ele faria a Guarda Municipal e alguns serviços
com relação à segurança, porque a segurança é o terceiro ou quarto quesito de maior importância da sociedade brasileira. Então eu acho que isto tudo, este conjunto, ele foi, eu diria, quase perfeito. Só não foi perfeito porque a perfeição não existe. É esse o resultado que até nós nos surpreendemos. Doutor Américo, pois não. Eugênio, Calazans, Luiz Alberto, o senhor está discorrendo aí sobre esta eleição. Nós podemos dizer que tem um vencedor, tem um perdedor, independente de quem eliminou no primeiro turno. No quadro, tem um perdedor nessa história. O perdedor é Marta e Celso. É o PT. A grande verdade. Mas dentro de São Paulo criou um líder. A gente está falando de eleição, e a eleição foi no Brasil inteiro. Sim. O grande perdedor dessa eleição foi o PT, Sim, sem sombra de dúvida. No Brasil, e o grande vencedor foi o PSDB, que era a oposição direta ao PT. O PSDB, se não tenho números, mas me parece que foi o que mais cresceu, e o PT o que mais diminuiu. Não foi isso? Imagine, ficou fora de São Paulo, ficou fora do Rio, ficou fora de Minas, fora de Salvador. São os 4 maiores centros eleitorais do país. Aqui na Grande São Paulo, cidades históricas, pois o ABC, São Paulo inteiro. está fora. Só está ainda em Santo André. Guarulhos. Mas nem em São Bernardo o PT ganhou. Nem o filho do Lula. Nem o filho do Lula se elegeu lá. Só faltava, né? Em São Bernardo? Bom, foram 13 anos praticamente. O PT dominou, não é? Então, está sendo difícil, segundo vamos dizer assim, diminuí-los, mas está sendo possível, está havendo um crescimento muito grande da política contra essa ideia do PT de PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC 4, PAC 5, nenhum ficou pronto. Então houve um descrédito muito grande com relação ao PT, né? Se esperava muito, sem dúvida, aquela filosofia petista no início, quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, se afigurava como uma promessa, que ele conquistou aquele pessoal, como o Bicudo, Hélio Bicudo, que é um jurista, um homem do Ministério Público, ele conquistou o Márcio Tomás Bastos, que era gente de um certo grau, e muitos outros. Por quê? Porque a filosofia partidária do PT com relação à educação, com relação ao conhecimento, era uma promessa. Tanto é que seduziu a várias pessoas. Milhões de brasileiros. Aquela promessa, aquilo... tudo que seduziu foi exatamente o João Dória elevado a -1, quer dizer, o inverso da promessa atual. Entendendo? Então, o que se precisa é nenhuma nem outra. Entendendo? O que precisa é que isso... Médios virtudes, né? Isso, exatamente. Está no centro. Então é isso que eu peço a João Dória. Pelo amor de Deus, João Dória, não vá naquela promessa de Lula elevada a -1. Mas também não fique na sua, porque a cidade de São Paulo não permite ainda isto. Se você quer saúde, tem que fomentar esporte. Se você quer desemprego, você tem que fomentar construção. Se você quer a condição da gestão plena, maravilhosa e de boa qualidade, você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, precisa ter um investimento externo, porque o investimento de imposto não existe mais. E o mais importante, para ter democracia, precisa ter educação. Sem dúvida. Que é isso que está faltando no Brasil. Boa democracia. Então, eu acho que precisa ter cuidado. Luiz Alberto, você mora em São Paulo há bastante tempo. Minha Nossa Senhora, cheguei aqui em 86, no governo do Jânio. Nasceu no Rio, se criou em Recife. Nasci no Rio, fui para Recife, já morei... São Paulo já está definido, mas exatamente, Rio de Janeiro e Recife aparecem num segundo turno. Recife tem lá, de novo, o PT no segundo turno, e no Rio de Janeiro você tem um PT escondido no segundo turno também. Que é o pessoal. O tal do Freixo. Exato. E o próprio Crivella. E o próprio Crivella, que foi do PT sempre, a vida toda. Não é o Crivella é afiliado do... Não, ele hoje é uma marca. Ele era ministro deles, né? Ele era só ministro. Ele era ministro do PT. Da pesca. Isso, a pesca não tem importância. Ele é afiliado do dono da Universal, né? Sim. Mas daí não bem interessa, porque é uma coisa espetacular a religião, eu acho que é fenomenal, enfim. É uma religião, inclusive, que em certo aspecto ganha da religião católica, que eu sou católico, apostólico romano, porém, por quê? Porque interfere na tentativa constante da melhoria de vida terrena do sujeito. E o católico prefere mais a teoria da vida futura. Então, não é por isso. Eu acho que o PT está presente ainda porque tem o pessoal que está desamparado, a nossa classe não está...
ainda num nível social interessante. Nós temos hoje um centro da cidade que você anda Nossa, e olha nossa. para ele, você tem nojo, Dá vergonha. É um fede, pecado. e uma coisa, você passa em qualquer lugar hoje, está tudo pichado, mal educado. Quando você anda dentro das favelas, dentro da que hoje chama de comunidade, é uma coisa linda, Não existe etc. mais favela. Não existe mais favela, tudo comunidade. Isso. E essas Acabaram comunidades com as favelas infelizes, no Brasil. etc. Ruas esburacadas, Ruas, quer dizer, calçadas quando você vê cheias de tudo buracos. isso, a intervenção do governo ainda merece um grande aspecto Exatamente. forte. Não vamos virar aquelas promessas de Lula, mas também não vamos virar a ideia que está implantada muito forte de João Dória. Mas Eu acredito por isso, que precisa Luiz, ter um equilíbrio. Por isso é que eu estava dizendo agora há pouco que na minha cabeça o PT e a esquerda em si iam ser dizimadas. Em São Paulo, você veja quase que o Haddad vai para o segundo turno com esse quadro que você Pronto, acabou de... exatamente. Quer dizer, você fica olhando e fala, não é possível, mas de onde que vem isso? Vem exatamente essa compreensão ele que a gente precisa ter. Ele decidiu no primeiro turno graças à abstenção, que não aparece em pesquisa nenhuma. A abstenção mudou totalmente o quadro da eleição na cidade de São Paulo. A abstenção absurda, 1 quarto da população não foi. No Rio é mais de 40. Mas se em quem você- será que essas pessoas votariam? Né? Provavelmente Você sabe. ninguém. Não, mas muda o quadro. Quando você tem alguém como o Suplicy, que tem 300 mil votos, você muda a proporção. E quando você tem uma abstenção de 25%, né, para ser número redondo, você muda o quadro. O Rio de Janeiro, e para vereador, é mais de 35% na eleição aqui em São Paulo. A abstenção, as pessoas que vão lá, votam no prefeito, depois digitam qualquer coisa e vão embora, não votam em nenhum. Sabe? Né? Isso também anula o voto, isso altera tudo. Esse é um quadro que altera tudo, quando você não tem um dos pontos da eleição, porque a eleição é ir lá e votar. Se você somar abstenção, nulo e branco, você tem um candidato maior do que o João Dória. É verdade. Sim. Isso é bem sério. Então, mas eu acho que esse homem é inteligente. Não vamos desanimar, pelo amor de Deus. Estamos todo mundo animado. De repente jogam água fria, você desanima. Mas de uma olha, vez, com não. relação Pelo a isso, amor de Deus. talvez o Palácio ele é aqui tão não seja inteligente que vai do equilibrar. tempo dele, viu? Mas vocês lembram daquele rinoceronte que ganhou a eleição? Cacareco. Cacareco. Não é do seu tempo, é? Não é do meu tempo, mas é cultura geral, né? Claro. Mas é do nosso Aqui, tempo aqui. no E zoológico ele aqui, teve mais exatamente. de 100 mil votos, teve um recorde de eleição, de voto de eleição. Não, isso já faz uns 30 anos, eu suponho. Mais, ou um pouco mais. 60. E nós tivemos agora um repeteco desse aqui, quer dizer, aquele voto foi um voto de contrariedade, foi um voto de controvérsia, foi uma rebeldia do eleitor, mas em grande número, porque o Cacareco foi o candidato animal, né, porque era um rinoceronte, melhor votado. Mas, doutor Deu Américo, pano pra manga. eu lembro um caso pior ainda que esse. O Birubiru jogava no Corinthians e teve votação fantástica. Aí ele se entusiasmou e se candidatou. Ele teve menos votos do que quando ele não era candidato. Ele se elegeu. Nós temos que acabar com isso. Tá cheio de exemplos, viu? Isso é um Mas prejuízo verdade, muito que maior é um vai do e que vem, né? tudo Um vai e isso vem que se aí. viu aí de Lava Jato e etc. Esse prejuízo da descrença da mão do governo, da gestão do governo e do governante, é um prejuízo para a população carente que nós temos no Brasil e nas grandes cidades, muito maior do que esse lava-jatos e lava-jatos. Pelo amor de Deus, nós temos que acabar com isso. Ou ruim ou bom, na hora do voto, nós é que vamos fazer aquele cidadão virar o nosso gestor, por isso nós vamos ter confiança nele, vamos dar apoio e vamos ver. Se não der certo, nós temos só 2 anos para a gente quebrar ele de volta. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que acabar com isso e toda hora incentivar que o Partido Novo e o Partido Supernovo e etc. comece a fazer e se implantar e Tem o assim por Partido da diante. Mulher que não tem nenhuma Partido da Mulher. representando o Partido. Mas foi por isso, justamente, Luiz, que eu falei da importância da educação para mudar a democracia. Sem dúvida. Porque a sem democracia é o que é? É a minha possibilidade, inclusive, de não votar. É o meu direito de não votar, né? E se você tem consciência política que só vem com educação, aí sim você vai votar e vai saber por que você tem que votar. dúvida. Já pensou se hoje no Brasil entrasse um presidente da República e dissesse, pronto, vamos acabar com o sistema bicameral. Não existe sistema bicameral porque já é bicameral. A Câmara aprova, o presidente veta ou não. Então já está com 2 câmaras, tá bom, não precisa terceira, Senado. Bota para fora esse pessoal. Vamos diminuir esse dinheiro. A partir de agora o voto não é mais obrigatório.
passa a ser a partir de 16 anos, sem dúvida, libera, mas libera não obrigatório. No dia seguinte já se criava um novo respiro, um novo grau de confiança no político. Né? Isso espraiava para Estado e Prefeitura. Nós temos acrescentando as suas palavras, a democracia brasileira é uma das poucas onde o voto é obrigatório. É verdade. Porque a grande maioria das democracias existentes, o voto é facultativo. Mas se bem que esse não seria, esse não seria o momento de mexer no voto obrigatório. Imaginem vocês, se essa eleição que a gente acabou de sair, o voto não fosse obrigatório, com 30 e tantos % de gente que não votou, que votou em branco, aqueles que foram com um percentual enorme, foram aborrecidos porque não queriam ir votar, mas depois vai dar mão de obra, vou ter que ir até o TRE, vou ter que pagar a multa, vou ter que não sei o quê. Então, você vai ter uma eleição frouxa. O Brasil não está preparado, tem coisas que o Brasil não está preparado ainda, mas não. Eu acho que se não fosse obrigatório... maravilhosa, seria não. Eu vou falar uma coisa, se não fosse obrigatória, o Dória seria eleito com um percentual muito maior do que foi. Sem dúvida. Por quê? Porque as pessoas que realmente estão preocupadas com o país, preocupadas com a política, é aquelas que têm educação e vão. E você que não votou, não foi, não fez nada, a sua oposição seria totalmente diferente. Não seria uma oposição anárquica, o pior pelo pior, Exato. E sim seria a condição de dizer, vá lá e vote. Exatamente. Citando como exemplo, assim, generalizando, por exemplo, a eleição nos Estados Unidos leva quase um ano. E o voto é facultativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população toma um conhecimento amplo, quase completo, dos candidatos que irão levar. E lá só tem 2 partidos. Então tem 123 Por exemplo, o próprio Michel Temer tem dito aí Estados Unidos. nos encontros dele, Américo, em São Paulo, o Brasil não podia ter mais do que 5 partidos. E tem 29, né? 30. Só 2 chegam ao final, mas os Estados Unidos tem 123 partidos. A última vez que eu contei estava em 123 partidos. Tem até partido nazista. Ah, bom. Não, lá tem o republicano e o democrata. Não, eles chegam no final. Mas não, são... partidos que compõem o Congresso americano são 2 partidos. São 2 candidatos, um candidato do Partido Republicano e um do Partido Democrata. Não existe nada oficial fora disso. O que existe aí são outras coisas, facções e tudo partido isso que eu não. Alasca, mas partido não, registrados. Nacional, eles, partidos registrados. Regional, eles partidos registrados que concorrem à eleição com o presidente do Brasil são apenas 2, democratas e republicanos, nos Estados Unidos. Se nós tivéssemos voto distrital, poderíamos chamar assim, no meu distrito, por exemplo, eu gosto de cerveja e joga bola, seria o partido da cerveja e joga bola, não tem problema nenhum. Já é um passo adiante o voto distrital. Aí seria outra coisa, é como lá, funciona como se fosse um voto distrital, tem esses, vamos dizer assim, facções partidárias, né? Que podem ser consideradas 100 e tanto, acho que deve ter 400. Né? 123. Eu deveria ter 200, 300. Só elege lá no então, Alasca. outra coisa que a gente poderia fazer imediatamente era esse choque da mudança política global. Bicameral sai, entra o voto partidário, entra o voto distrital e acaba com o problema desse voto obrigatório. E na sua cabeça acaba o Senado? Lógico, imediato. Tem que ser o Senado, evidente. Já é proporcionalizado o deputado federal, bastante proporcionalizado. Se São Paulo, por exemplo, tivesse uma proporção matemática, São Paulo teria o dobro de deputados federais do que, por exemplo, Alagoas, sem querer desmerecer o maior estado do Brasil para mim. Então, na verdade, não existe isso. Tem que ter um choque agora político. Aí a população acorda. Esse pessoal... E o momento é propício. A hora é essa. Mas, Luiz Alberto, e a ACM Neto em Salvador com 70%? Ele é gestor, né? É a história do gestor. Ele prometeu, fez e colocou a mão do Estado para ajudar. Então lá existe a proteção ao emprego, lá existe a execução da obra, lá existe a geração de emprego pelo Estado. E então quando se viu... Ele limpou a praia, ele tirou todos absolutamente, sem dúvida. É isso que o cara queria. E é herdeiro do ACM, não se esqueça. Exatamente. Então como é que dentro de um clima desse, no Nordeste, e você tem um sujeito daqueles expectativamente de direita, absolutamente extrema direita, e tendo uma votação daquela, com 80% dos votos. É uma atenção que precisamos ter. Agora, Temer,
aproveitava para inserir isso. Eu chamo essa presidência e esse Congresso de provisório. Se essa presidência e esse Congresso fizessem uma coisa dessa, você ia ter outra mentalidade de político Luiz, depois. O cara vai votar pela extinção do Senado, ele está dando um tiro no pé. Pelo amor de Deus, ele está dando um primeiro tiro. Isso é filosofia boa, nenhum, né? Não, propostas, concordo de jeito plenamente. nenhum. Ele estaria sendo um estadista, político. ele estaria se manifestando no futuro para alçar voos maiores. Exato. Ele Isso é uma tendência pelo amor de mundial, Deus. isso está acontecendo no mundo inteiro. Pelo Essa amor de tendência Deus. do crescimento da direita está crescendo em vários. Nós vemos vários porque movimentos como esse. Mas, Palazzi, as pessoas não fazem essa análise que o Não, Luiz fez. obviamente Por isso que é que não, eu digo óbvio. que é o... Né, não dá um Mas tiro se no você pé, pegar o cara pequeno... Você vai vê perder a boquinha. o crescimento do Não, Trump vamos nos Estados ser Unidos, nada. o que é? É um crescimento da direita. Sim. A direita inconformada. Se bem que os Estados Unidos tem uma esquerda bem de centro, né? Se bem que o Trump não é nem direita, que lá não sei É nem um o que louco, né? Mas é um louco Olha, engraçado. Adriano né? do Cambuci cumprimenta a todos pelo nível do debate. Carla do Mauá pergunta se a queda do PT, com o crescimento de partidos como o PSOL, aponta para uma mudança de perfil da esquerda ou apenas uma decepção com alguns líderes? Pergunta a Carla de Mauá. Eu acho que o que nós podemos ver é o seguinte, que não é exatamente a filosofia que resolve a política, não é o partido que resolve a coisa, é o homem que resolve. É o nome. É o líder que a está lá, gestão, que é as encarna. ações, Porque, por exemplo, exatamente. quando veio o Lula parecia ser aquele líder, Exatamente. aquele filósofo, né, com a ideia de educação que ele conquistou, como disse o Calazans, não poucos, mas milhares e milhões de brasileiros. O que se viu? Que, na verdade, aquilo era um projeto de poder. Ele gostava muito do tapete vermelho e se deixou contaminar pelas benesses do poder. E tanto é que o país foi por uma corrupção inédita. O Brasil nunca foi um país muito certinho, mas não tinha uma corrupção desse nível. Então agora o que se vê, há uma mudança, está havendo uma mudança de filosofia. Nós temos um governo interino, mas é um governo, dentro desta realidade, talvez o melhor que pudesse ser. Não tenha dúvida. Porque não está envolvido diretamente Não na tenha corrupção. dúvida, não tem Tem outro. uma experiência Não política tem outro, fantástica. tem esse mesmo. Está com 74 anos de idade. É muito bem visto pelas instituições brasileiras. O Michel tem muita afinidade com as instituições, com a justiça. É um sujeito culto. Ele quer resolver o Brasil, mas tem uma realidade chamada Congresso Nacional. Ele já está começando a usar a medida provisória. Ele está propondo mexer na Previdência, ele está propondo fazer concessões para criar empregos e ter dinheiro que venha para cá. Ele tem umas propostas muito boas, quer mexer na CLT, que é uma legislação ultrapassada, que na verdade prejudica o próprio empregado. Exato. Porque dá o peixe, mas não ensina a pescar, quer dizer, não adianta ir desse lado. Mas o que ele pode fazer é muito pouco, porque ele depende da votação do Congresso. Então ele tem que enfrentar essa realidade. É isso que esses partidos novos, esse pessoal mais jovem que está trabalhando nas redes sociais, está querendo. Não pode ter nenhum político antigo para nos representar. Eles querem uma coisa nova, daí a ideia de partido novo, gente boa, com outro espírito, não é? Aliás, o Dória disse que não está preocupado com a reeleição, não quer ser reeleito. Não sei se ele resiste até lá. E o Temer também, né? Eu não sei se ele fizer algum Temer governo, também. ele Mas acha que veja- ele mas pede veja a bem, reeleição. eu acho que Ele pede a eleição, não qualquer seria a político, reeleição. quando entra, o objetivo dele não tem que ser reeleição. Tem que ser Isso, trabalhar e resolver o problema. exatamente. Reeleição é lá pra frente, se E discute. se ele Sim, falar, sim, perde, sim. né? Mas com relação à pergunta da ouvinte, eu acho que as duas... qual é o nome dela? Carla. Da Carla. As duas situações que ela colocou trabalham conjuntamente. Mesmo porque, como bem colocou o doutor Américo, no Brasil, muito pouca gente entende de ideologia partidária. Pouca gente sabe o que é uma social-democracia, ou um liberalismo, ou até o que é o comunismo. Né? Sim. Então, toda essa situação, algumas pessoas estão decepcionadas com o PT, algumas pessoas confiam no nome de outras pessoas e não escolhem o partido, escolhem a pessoa, porque conhecer filosofia partidária no Brasil, muito pouca gente conhece. Calazans. Exemplo, o nosso vereador mais bem votado.
Mas continue. Calazans, Luciano da Lapa, porque apesar das críticas aos chamados partidos nanicos, o país tem mais de 20 partidos diferentes nos segundos turnos nas capitais. Então, é esse esquema que a gente está discutindo aqui. Tem que mudar todo essa parafernália que existe na política. Não tem o menor cabimento. Quer dizer, qualquer um vai lá, monta um partido para ser beneficiado pelo fundo partidário e vira o emprego do camarada, e vira o grande negócio da vida dele. Então isso tem que ser mexido mesmo. Agora tem que ser mexido com cuidado, como diz o Luiz, tem que mexer com cuidado para a gente também não avançar erradamente. Mas, eu repito isso constantemente. Quem muda isso são os políticos. Eles mudariam? Não. Mas existem projetos de reforma partidária. Doutor Américo, pessimista. 5 partidos no o Brasil. O senhor é desembargador, porque então pegaria todas as tendências. O senhor trabalha em cima da lei. Eles são políticos, é de acordo com a conveniência, não é de acordo com a lei. Então, para você essa reforma de aposentadoria, por exemplo, um mandato, por exemplo, de senador já dá a ele o direito à aposentadoria. Ele tem que ter 2 mandatos. Não, 18 anos já dá. 16 anos. E coisas desse tipo. Então, veja bem, eles não vão mudar. Mas há projetos mostrando que para o Brasil, no máximo 5 partidos seriam de conveniência, porque pega centro, esquerda, direita e um socialismo. Socialismo exacerbado pega o que era comunismo, que era até um pouco de nazismo, que é um pouco exacerbado. E ficou provado que o comunismo não vai mais para frente, desde Karl Marx até quando a Rússia implodiu aí, mostrando que o Estado não é a melhor direção para um povo. Então o Partido Comunista acabou. No Brasil eles não mudam de nome porque ninguém sabe disso. Então o PCdoB acaba tendo seus correligionários. Mudaram, porque hoje um deles é PPS. Um deles é PPS, porque não deu certo. A democracia, como disse o nosso colega aqui, ele deixou claro que a democracia precisa ter educação. Agora, o Brasil não tem educação. Se der educação, então, é um país de minoria. Aprende a votar, doutora América Angélico. Eu agradeço a Talvez seja isso. Do senhor participar mais uma vez do nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Eugênio Palazzo. Feliz com isso. Prazer é meu de estar numa mesa tão seleta nesse programa fantástico. Luiz Alberto de Araújo Costa da APMEC. É bom tê-lo aqui. Cadê o voto eu esqueci, o meu secretário não trouxe, o Elias não trouxe. E eu lamento muito, eu não sabia que já está o tempo acabado aqui. O negócio ia para frente bastante. A conversa é boa aqui, né? Nós íamos corrigir o Brasil. Marcos Calazans, você enriquece. Obrigado, queridão. Muito obrigado, Zancopé. Obrigado, ouvintes. Eu estou com muita saudade dessa turma boa, que são os ouvintes da Rádio Trianon. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.